que a nossa pele começa a mudar a partir dos 30 anos? É claro que desde o momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer, mas esse processo de envelhecimento, ele vai se acentuando, ele fica mais pronunciado a partir dos 30 anos. Meu nome é Juliane, eu sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e eu vou conversar um pouquinho sobre esse assunto, falar sobre os fatores que influenciam, por que ocorre esse processo e o que a gente pode fazer para envelhecer de uma forma bem cuidada e bonita. A gente sabe que esse é um assunto que vem ganhando cada vez mais importância e a gente acaba tendo muitas informações distorcidas por aí, e a ideia desse vídeo é esclarecer. Eu não vou trazer nenhuma fórmula e nenhum procedimento mágico, infelizmente. Então, primeiro, é importante a gente falar um pouquinho sobre as diferentes camadas da nossa pele. Então, a camada mais superficial é a epiderme, que é onde a gente tem a aparência mais imediata, Então, as manchas, a textura, os poros, as cicatrizes, todas essas alterações ocorrem na epiderme. E é nessa camada que a gente tem uma intensa renovação celular. O que é isso? É a produção de novas células e é aí que vai trazer uma aparência mais bonita, mais viçosa, mais brilhante. E quando a gente quer fazer isso no consultório, a gente abre mão de lasers, microagulhamento, peelings, a gente pode usar também ácidos, produtos que estimulem a renovação celular. E quando a gente é jovem, a gente tem isso naturalmente. A nossa taxa de renovação, ela é suficiente para manter essa pele bem cuidada, brilhante e viçosa. Depois da epiderme, a gente tem a derme, que é onde se concentram as fibras elásticas, as fibras de colágeno. É uma região altamente vascularizada, onde a gente tem as glândulas também. E aí, quando a gente é jovem, a gente tem uma produção adequada para manter essa pele com uma alta densidade de fibras, com uma firmeza adequada, e isso vai garantir que ela fique grudadinha, bem bonitinha no nosso rosto. E aí a gente vai envelhecendo e vai tendo a degradação das fibras. Quando a gente fala de circulação sanguínea, onde passa grande parte do sangue, quando a gente tem uma circulação adequada, a gente vai ter também uma boa aparência da nossa pele. E aí a gente pode ter um comprometimento dela, Quando a gente reduz essa circulação, a pele ela pode perder um pouco do viço, ficar um pouco mais opaca. E quando a gente tem um excesso, em alguns tipos de inflamações, a gente pode ter uma vermelhidão dessa pele. E aí, conforme a gente vai perdendo a densidade, o número de fibras, a gente vai tendo uma pele mais fina e mais solta, que são os sinais do envelhecimento, da flacidez, formando os sulcos, a sensação do rosto derretido. E por último, mais profundamente, a gente tem a hipoderme, que é basicamente uma camada de gordura que a principal função é volumização e suporte, uma sustentação. Então, quando a gente é jovem, a gente tem essa camada bem preservada, tanto é que você pode perceber que pessoas mais jovens, crianças, tendem a ter um rosto mais redondinho e conforme a gente vai envelhecendo, ele vai afinando, e a gente vai perdendo um pouquinho dessa camada de gordura. Então, agora que a gente falou um pouco das camadas, da nossa pele, vamos falar um pouco das alterações que vão acontecendo ao longo dos anos. Então, antes dos 30 anos, quando nós somos jovens, essa taxa de renovação celular que ocorre na epiderme, ela é o suficiente para manter a pele viçosa, brilhante, bonita, por isso que é ótimo ser jovem. E aí, conforme a gente vai envelhecendo, a partir dos 30 anos, não é exatamente a partir dos 30, A gente começa a notar uma alteração maior a partir dessa idade, mas ela é tudo gradual. E conforme vai reduzindo a renovação, a pele tende a ficar mais opaca, menos brilhante, e aí começam a surgir as linhas finas. Então, onde antes não marcava, essas linhas elas começam a ficar mais insistentes. Além disso, a gente pode ter o surgimento das manchinhas, que a gente chama de melanose solar. Se você gostava de ficar torrando no sol, pegar aquele bronzeado sem proteção solar, então, o resultado dessa exposição solar intensa, ela vem a partir dessa idade, geralmente. Então, começam a surgir aquelas manchinhas no rosto, nos ombros, nos braços, que são os locais onde a gente geralmente tem maior exposição solar. Então, essa agressão do sol, ela se acumula na nossa pele e aí ela começa a aparecer ali após algum tempo, Esse dano acumulado, ele vai se manifestando, seja na forma de manchas, ou no envelhecimento
envelhecimento mais precoce dessa pele, com mais ressecamento, mais linhas visíveis e dependendo do grau de exposição solar e do tipo da pele, a gente pode ter até lesões de câncer de pele. Então, chegando perto dos 30 anos aí, a gente vai tendo alterações na nossa pele, como por exemplo, uma redução da renovação celular. Então antes a gente tinha uma produção de novas células, isso vai diminuindo, fazendo com que a nossa pele ela perca um pouco do viço, um pouco do brilho. A produção de colágeno, de fibras elásticas, ela tende a diminuir 1 a 1,5% a cada ano, então esse processo é gradual, a gente vai tendo cada vez menos produção de colágeno. Além disso, a gente tem também um consumo, né, das camadas de gordura, então dessas camadas da hipoderme que fazem uma sustentação, uma volumização, por isso que é importante também quando a gente faz esses procedimentos mais jovens, como bichectomia, a gente tem que tomar cuidado porque isso pode fazer falta no futuro. E aí, a partir dos 40, 50 anos, todo esse processo, tanto de renovação, de produção de colágeno, de consumo das camadas de gordura, eles vão se acentuando. A gente também tem alterações ósseas, né, que ocorrem muito gradualmente. Então, abaixo dessa camada de gordura, a gente tem a parte óssea. A gente pode ter a parte muscular, mas tem a parte óssea que vai sendo reabsorvida e a gente vai tendo alterações, né, estruturais sutis que vão ocorrendo gradualmente ao longo do tempo, mas elas ocorrem também. Então, é um conjunto de fatores que ocorrem nas estruturas da nossa pele, do nosso rosto, ao longo do tempo, que vão favorecendo, né, que vão contribuir para a formação das rugas, das linhas finas, dos sulcos, dessa sensação do rosto derretido. Tudo isso é um conjunto, não é um fator só que acontece no nosso rosto. E aí, quando a gente fala de fatores, a gente tem os fatores intrínsecos, o grau de degradação, a densidade, a espessura da nossa pele, a renovação celular. Vários desses fatores, eles são determinados geneticamente, então não tem como a gente mudar, pelo menos por enquanto. Cada um tem uma predisposição a ter um tipo de pele, seja a cor da pele, seja a espessura da pele. E depois a gente tem os fatores extrínsecos, que são os fatores do ambiente, dos nossos hábitos de vida. Então, por exemplo, a alimentação balanceada, equilibrada, rica em antioxidantes, a gente sabe que faz bem tanto para a nossa saúde e quando a gente está saudável, isso reflete na nossa pele. Hábitos de vida como sono, estresse, quando a gente tem privação de sono, estresse muito intenso, a gente tem um aumento de um hormônio que a gente chama de cortisol. Então a gente pode ter uma redução da circulação sanguínea, fazendo com que a pele fique mais opaca, menos viçosa. E o tabagismo, a ingestão de bebidas alcoólicas em exagero também alteram a circulação, aumentam os radicais livres e contribuem para um envelhecimento mais precoce da pele, além de uma redução, né, da hidratação e aquela aparência mais opaca. Exposição solar, acho que nem preciso falar, né, que o sol ele é essencial para a nossa vida na Terra, mas a gente sabe que a exposição solar exagerada, ela agride sim a nossa pele. É só você ver um guarda-sol que você deixa no sol por muitos dias, ele vai desbotar, ele vai ressecar e ele vai quebrar ao longo do tempo. A poluição também é um fator, só que eu acho que é mais difícil a gente conseguir controlar, mas a gente sabe que o contato com diversas partículas podem sim aumentar, né, a formação de radicais livres e isso contribuir para um maior envelhecimento da nossa pele e uma pior aparência, por exemplo. E aí, por fim, o que a gente pode fazer, né? O que está ao nosso alcance para a gente envelhecer de uma forma mais bonita, bem cuidada? Como gerenciar esse envelhecimento? Primeiro, tentar melhorar todos esses fatores extrínsecos. Eu sei que nem sempre isso é possível, né? Por exemplo, controlar o estresse hoje em dia é algo que é um pouco delicado, é difícil. Mas controlar esses fatores pode sim ajudar não só na aparência da sua pele, mas ter uma vida mais saudável, que eu acho que a saúde está em primeiro lugar. E depois a gente pode abrir mão dos cuidados com a pele, então os sérums, protetor solar eu acho que é a base, né, desse cuidado, mas você pode usar sérums, antioxidantes, ácidos para promover essa renovação celular que vai reduzindo ao longo do tempo. Além desses produtos do skincare que hoje está tão em alta, em alguns casos é necessário outras abordagens, né, procedimentos mais intensos.
Quando a gente quer trabalhar na flacidez, na produção de colágeno, a gente precisa de bioestimuladores de colágeno. A gente tem os injetáveis que a gente coloca diretamente ali na derme, porque é nessa camada da pele onde a gente vai ter a produção de colágeno e vai trabalhar para melhorar a flacidez. Não adianta a gente trabalhar só na epiderme. Então a gente tem os injetáveis que a gente coloca nessa camada, a gente pode ter os fios de PDOs e a gente tem as tecnologias que estão cada vez mais avançadas, como ultrassom microfocado, radiofrequência microagulhada. Então esses dispositivos eles vão atuar diretamente nessa camada dérmica e vão estimular a produção de colágeno. Mas é claro que as necessidades variam muito de pessoa para pessoa. Infelizmente não existe uma regra, um protocolo, uma tabela que vai falar você precisa dessa receitinha para a sua idade. Não, porque cada um tem o seu fator intrínseco e seus fatores extrínsecos. Por isso, esse processo de envelhecimento, ele é muito individual, varia de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa vai ter a sua necessidade, tanto no quesito de skincare, de produtos para a pele, quanto dos procedimentos também. Eu acho que é isso. A ideia foi resumir um pouquinho, esclarecer um pouquinho sobre esse processo de envelhecimento, que é importante a gente saber o que acontece para então a gente tomar, medidas, fazer os tratamentos, procurar ajuda. É isso, eu espero ter ajudado. Curta se você gostou e se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários.